começar falando para vocês por que eu me disponho a falar sobre gestão do desempenho e, no caso especificamente, como parte do processo de desenvolvimento de equipe de alta performance. Então, eu tenho que falar rapidamente sobre a minha trajetória. Quem sou eu? Por que eu falo sobre isso? Por que eu me habilito a falar sobre desenvolvimento de equipe de alta performance? Eu fui bancário de carreira, 25 anos de carreira de bancário, de agência comercial. E eu lembro que lá, bem no comecinho de carreira, quando eu tinha 4 anos de banco, fui promovido de caixa, eu passei num processo de trainee e fui promovido para gerente de contas. Até então, gerente de conta, né, pouco mais do que um vendedor, e naquele tempo o gerente tinha uma característica bem diferente do que tem hoje gerente de banco. Mas eu lembro que minha sogra, minha falecida sogra, ela era diretora de escola. E aí eu, com 23 para 24 anos, felizão da vida, nossa, fui promovido, que legal, novo ainda, para aquele tempo, não tinha gerente na cidade, era muito novo mesmo. E minha sogra falou assim, se prepara, porque agora começam os problemas. Agora você vai lidar com pessoas. E eu falei, nossa, que puta, que terrorismo, né? Pensei comigo, né? Falei, não vai ser tão ruim assim, né? E, de fato, no começo não foi, porque como eu era gerente de conta, não era gerente geral, eu não sentia as dificuldades de gerenciar uma equipe. Fazia parte de uma equipe de gestão, mas não era o decisor, não era quem dava a palavra final para a maioria das ações de equipe. E então, eu fui promovido para gerente geral, alguns anos depois. E aí sim, eu cheguei a chorar por causa da dificuldade de lidar com a equipe. Mas como era a profissão que eu tinha escolhido e ela tinha muito mais prós do que contras, eu falei, não, gente faz parte do processo e eu tenho que aprender isso. Então, eu mergulhei e aprendi primeiro no campo de batalha, aprendi fazendo, aprendi experimentando, quebrando a cara em algumas situações, mas, felizmente, me dando muito bem na maioria delas e consegui ótimos resultados, consegui montar equipes fantásticas, fiz muitos amigos pelo caminho, mudei muito de cidades nesse período de gerente de banco e fui, felizmente, deixando muitos amigos, mas eu tinha um vazio ainda. Como que dá certo? Por que dá certo? Eu sei o que eu faço, eu sei como eu faço, mas não sei por que dá certo. E eu fui buscar base teórica, fui buscar embasamento acadêmico, e fui estudar, estudei muito, bastante, tudo que eu pude estudar, tudo que eu tive tempo e condição de bancar, de pagar, eu estudei para poder fazer o que eu faço. Há 12 anos eu não sou mais bancário, eu fui empreender e fui abrir uma consultoria, e hoje eu sou consultor de desenvolvimento humano organizacional, trabalho com mentorias de líderes e desenvolvimento de equipes de alta performance. E aí, chega no ponto que eu não posso deixar de falar, quem me segue, quem me acompanha já sabe, eu falo muito isso, mas a minha definição de equipe de alta performance. Não foi fácil definir, eu sempre, quando eu pergunto, interajo com as pessoas, pergunto o que é uma equipe de alta performance para as pessoas, e as respostas são as mais variadas, as respostas são muito diversas, dá de tudo. Mas eu tive que fazer um trabalho acadêmico, e o meu trabalho o título era o papel do líder nas equipes de alta performance. Então, por força de função, para concluir aquele trabalho lá, eu tinha que fazer uma definição específica de liderança, de líder e de equipe de alta performance. De líder foi relativamente fácil, mas a equipe de alta performance eu não conseguia definir de jeito nenhum, era muito difícil para mim. E eu escrevia várias páginas, e meu orientador na Universidade Federal de São Carlos ficava muito louco da vida comigo,
e ele me devolvia até o dia que ele me ameaçou de não ler mais nada do que eu escrevesse. E aí saiu, né? Meio naquele negócio de que você tá dormindo assim, tem uma iluminação lá, e saiu. Equipe de alta performance em uma frase. Equipe de alta performance são aquelas que entregam mais do que 100% da meta, de forma consistente, sem grandes oscilações, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Ou seja, a equipe entrega, a equipe se compromete com a consistência, ela entrega sempre e o ambiente é bom. E isso tem um papel fundamental da liderança. Seja qualquer tamanho de empresa, seja você um empreendedor que está começando um negócio agora, precisando de montar sua primeira equipe, ou seja você um executivo de empresa de qualquer porte, de grande porte, multinacional, a equipe vai ter uma performance superior, uma performance surpreendente, uma performance extraordinária, se ela tiver essas características. Então, o profissional de alta performance, ele gosta de resultado. O resultado, quando o profissional de alta performance não está dando resultado por um problema que seja, por exemplo, da empresa ou por contingência de mercado, ele fica muito incomodado. Ele fica infeliz. Então, naquilo que depender da empresa, naquilo que depender do gestor, propiciar o ambiente, propiciar as condições para que esse resultado aconteça, é a parte básica do negócio. Deixa com eles, com os profissionais de alta performance, que eles entregam. Então, como tem várias nuances, várias etapas, vários módulos dentro de um desenvolvimento de equipe de alta performance, eu fiz um recorte hoje para a gente falar aqui da gestão do desempenho. Isso também tem uma historinha. Eu sempre era chamado para fazer palestra, para dar workshop sobre avaliação de desempenho e sobre feedback. E eu falava para esses meus contratantes que essas duas coisas isoladamente, ou uma ou outra, eu nunca falava das duas juntas também, dificilmente, essas duas coisas isoladamente não dá resultado. Né? Você vai falar de feedback, todo mundo quer aprender a dar feedback e deixa o feedback solto no ar. Se o feedback não estiver envolvido, não estiver inserido dentro de um processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, ele se perde. Né? Você não sabe o que fazer com aquilo, nem você como gestor, e pior ainda, o coitado do funcionário, que recebe feedback, sai da sala e fala, e agora? Qual que é o próximo passo? Então, o feedback é uma das coisas que está inserido dentro do programa de gestão do desempenho. E eu vou falar para vocês de coisas que eu testei, eu aprendi fazendo, né? Como eu falei no começo lá, primeiro eu testei, primeiro eu aprendi, primeiro eu errei, eventualmente, teve bastante erro, para depois buscar a base teórica, buscar o conceito que eu busco hoje. E hoje eu não faço mais com as minhas próprias equipes, mas faço com meus clientes. Felizmente, trabalho com grandes empresas, com pessoas que muito, muito comprometidas com o desempenho, com a consistência do desempenho, e aí, graças a Deus, trabalho não falta, e eu vou passar um pouco disso para vocês. A gestão do desempenho, eu falo para vocês que ela começa na contratação. Gestão do desempenho. Como que você vai gerenciar o desempenho se contratar errado? Então, eu vou falar para vocês 6 fases da gestão do desempenho. E cada fase eu vou detalhar, para a gente falar mais sobre elas e vocês poderem absorver e, eventualmente, fazer as perguntas que quiserem fazer. Então, a primeira fase, a fase 1 da gestão do desempenho, é contratação. Contratar certo. Não dá para contratar errado e querer cobrar desempenho depois. É, no mínimo, né, estranho, né? Eu ia dizer pouco inteligente, eu ia ser ofensivo. Mas é estranho. Você contrata mal, contrata errado, contrata sem critério e depois cobra desempenho de quem não tem para entregar. Não tem lógica. A segunda fase é o início do trabalho. Início do trabalho. Pegou a pessoa, contratou, selecionou, fez todo o processo que eu vou especificar aqui.
e pôs para dentro. Pôs para dentro, começa a segunda fase, início do trabalho. A terceira fase é a fase de produção. Agora ela já iniciou, já aprendeu, já entrou na empresa, agora ela está na fase produtiva, na fase que está estabilizada na empresa. Aí é a terceira fase. A quarta fase é a fase de avaliação de desempenho. Essa é cíclica. Todo ano tem, todo semestre tem, mas ela é definida aqui como uma fase específica. A quinta fase é o plano de desenvolvimento e a sexta fase é o plano de reconhecimento. Coisas distintas e nós vamos especificar cada um deles agora. Então, para você que está pensando em ter uma equipe de alta performance, tem algumas nuances aí. Primeiro, eu não contrato, eu entrei lá e a equipe estava pronta. A gente vai ver que várias dessas 6 fases servem para qualquer tipo de equipe, certo? A maioria delas. Talvez só a contratação não sirva para todos. Talvez ainda, hein? Mas, eu herdei funcionário de não sei, cada dia vem um funcionário de área diferente para a minha área e tal. Tudo tem jeito, tudo vai se enquadrar aqui. Então, vamos lá. Fase da contratação. Como que a gente contrata funcionário? Normalmente, imagina, eu vou pensar agora aqui num empreendedor que está começando um negócio novo. Que critério eu vou usar para contratar meus funcionários? O que eu recomendo, o que eu faço? Começa pela descrição da função, descrição da tarefa. A função, vai ser, sei lá, auxiliar de alguma coisa lá. Quais são as tarefas que ele vai executar? E vamos falar assim, em qualquer nível, desde o auxiliar até contratando um gerente, contratando uma pessoa bem mais graduada. Eu vou contratar, eu vou ter que definir as tarefas que essa pessoa vai executar, certo? No jargão corporativo é o job description. Faz o job description detalhado, o que essa pessoa vai ter que fazer. A partir dessa descrição, você vai ter que definir as habilidades e a capacitação técnica que ela precisa. E aí, não é novidade para vocês, mas eu não posso deixar de falar, a maioria para aí. Eu sei o que ele vai fazer, eu quero a formação X. E esquece da parte mais importante, que é a capacitação comportamental. Então, uma vez escolhida a capacitação técnica, o cara tem que ser engenheiro, por exemplo, de qualquer área da engenharia. Tem que definir o perfil pessoal, as habilidades de relacionamento, o relacionamento dele com o trabalho, a interpretação da relação com o trabalho. Como que a gente pega isso? Pega na entrevista, pega numa dinâmica, pega na informação, o que esse cara já fez na vida, a ambição dele, o que esse cara quer, por que ele trabalha. Esse cara que eu estou falando, tá, uma pessoa, tá? Seja sexo masculino, feminino, independente de gênero, mas é meu jeito de falar, vocês me desculpem se não agradar todo mundo. Mas, quando eu escolho a formação, eu não sei o que vem nesse pacote em termos de comportamento que vai definir se ele vai entregar ou não, se ele vai interagir bem com os colegas ou não, se ele vai interagir bem com o cliente ou não, se ele vai ter pegada, se ele vai ter motivação, automotivação para fazer o que espera que faça. Então, quando você pega habilidades e capacitação técnica e o perfil pessoal, você forma o perfil profissional do candidato que você quer. E aí, nesse perfil profissional, não tem hierarquia de importância entre a técnica e o profissional e o pessoal, no primeiro momento, mas grandes estudiosos e várias linhas da gestão de pessoas falam, é preferível 1000 vezes contratar pelo comportamental e ensinar o técnico do que o contrário. Porque se o contrato é bom técnico e o comportamento é ruim, as atitudes pessoais são ruins, você vai ter problema. E vai ter problema. E aí,
definido perfil, você sabe a pessoa que você quer, tudo certinho, defina justamente a política de cargos e salários. Certo? Se você trabalha numa grande empresa, já tem isso pronto lá em algum lugar no RH, tal, na política interna, mas não queira contratar pelo salário. Agora mesmo, recentemente no Brasil, agora está dando uma melhorada, felizmente, mas temos ainda um desemprego absurdo aí, e algumas empresas optavam por contratar o melhor funcionário possível, que estava desempregado, pelo menor salário possível. Vai dar problema. Na página 2 ali, quando o mercado aquecer, esse cara vai embora. Ou então ele vai querer um aumento de salário aí, sei lá, vou chutar qualquer coisa, mas de 50%, e a política corporativa não deixa dar 50%. Então você vai ter problema. Contrate justamente. Ah, mas eu não posso pagar. Beleza, combina então, deixa o negócio bem claro e saiba que vai perder a pessoa. Não vai. Agora, não dá para contratar pelo preço, independente de ser um caso desse de oportunidade, como eu estou falando. Mas tem gente que vai procurar no mercado, eu quero mais barato. O mais barato vai sair caro para você, não vai ter alta performance. Não vai ter. Sinto muito. Tem gente que está hoje, que tem toda a capacidade do mundo, topando qualquer coisa, mas, como eu falo, é transitório, não pode ser desse jeito. Então, seja justo na política de cargos e salários. Quando eu falo justo, não é para pagar um salário acima do mercado, pelo amor de Deus. Eu sempre falo o seguinte, se você pagar muito abaixo do mercado, você vai ter a escória profissional trabalhando para você. Se você pagar acima do mercado, você vai quebrar. Então, dentro da tua faixa do mercado, pague o melhor que você puder, certo? Então, defina isso com critério. E aí, o quinto item, eu falei do job description, da descrição das atividades, das habilidades de capacitação técnica, perfil pessoal, política de cargos e salários, e o quinto item na fase da contratação é a atuação do líder o tempo todo, presencialmente. Participe ativamente da seleção de seus funcionários. Tem que falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu não sei o que é mais importante para um líder do que montar a equipe. Eu não consigo. Eu tenho reunião. Abre um tempo na agenda e fala, eu tenho que contratar a minha equipe. Eu tenho um caso que eu repito bastante, dá licença, que era um gerente, com um status quase de diretor, um gerente regional, ele tomava conta de várias unidades de negócio, e eu fui fazer consultoria, fui lá visitá-lo em Curitiba, e ele estava reclamando muito de um funcionário que respondia para ele, nível gerencial, de uma dessas unidades que ele administrava, e ele reclamando muito, e eu falei para ele, você não contratou ele? Esse cara tem menos de 90 dias na empresa, Se não foi você que contratou? Não, foi o RH. Eu só vi o currículo técnico dele, eu falei, bom, então não reclama, cara. Então não reclama, por quê? Deixou o RH contratar, e não é culpa do RH, Eu sempre ressalto isso, porque dá a impressão que eu fico criticando o RH. Não é. O RH tem uma outra visão do negócio, e nesse caso, o RH aqui em São Paulo, o cara está lá em Curitiba, tem várias nuances aí que não dá para responsabilizar o RH e muito menos delegar para o RH. Então, ele falou assim, eu vi a parte técnica e deixei o RH ver o comportamental. Falou, ele vai interagir com os seus funcionários, ele vai interagir com os seus clientes, o RH está lá tocando a burocracia dele. Então, se comprometa pessoalmente. Reza a lenda que os dois fundadores do Google contrataram até a casa dos primeiros milhares de funcionários pessoalmente. Diz que eles entrevistavam todo mundo. E, dependendo do cargo, entrevistavam os dois juntos e para outros cargos mais baixos, entrevistavam um ou outro. Depois, obviamente, eles não deram mais conta de fazer isso, nem tão diretamente mais na gestão, eu acho. Mas, enfim, enquanto eles queriam criar cultura, enquanto eles queriam criar aquilo que a gente sabe que o Google é, eles cuidaram disso pessoalmente. Não tinha nada mais importante que isso, era eles que faziam.
Muito bem, então passamos aqui da fase da contratação. Vamos agora para o início de trabalho. Início do trabalho. Ó, nós estamos falando de gestão do desempenho. Primeiro ponto do início do trabalho, preparação da estrutura que o funcionário vai precisar para trabalhar. Parece óbvio, básico, elementar, mas tem muita gente que erra nisso. Então, por exemplo, o cara vai entrar hoje para trabalhar, não tem estação de trabalho, não tem computador, não tem crachá, não consegue nem entrar na empresa, no prédio que vai trabalhar, sabe? Então, é um descuido com o funcionário que começa a desmotivá-lo no primeiro dia. Aí fala assim, não, mas o cara não pode desmotivar por isso. Eu queria ver se fosse um de nós aqui. É lógico que desmotiva. Eu sempre conto a historinha que eu vivencio, não é que eu vivenciei um dia, eu vivencio do cara chega, imagina assim, o pessoal sai lá uma rodinha para almoçar, e no meio desses tem um funcionário novo, já de mais de uma semana de empresa, não é novo que entrou ontem, não. Eles vão sair para almoçar junto e voltam junto, obviamente. Na hora que todo mundo entra, aquele um que entrou faz mais de uma semana, não tem crachá ainda, fica lá esperando alguém abrir a porta para ele. Aí os caras ficam do lado de dentro, ou esperando e dando uma risadinha, tirando um sarrinho, ou então fala, espera lá, sobe e vai embora, deixa o cara lá. E alguém vai abrir. E o que é pior, não tem estação de trabalho. Não providenciaram o computador para a pessoa. Mas põe para dentro, deixa ele lá. O cara fica incomodando os outros. Chega em um, posso usar seu computador um minutinho? Não, espera aí, então eu estou com um negócio aberto lá, depois já vou usar já, espera aí. Aí ele chega no outro, eu posso usar sua mesa? O cara não tem mesa para sentar. Então, por que contratou? Por que pôs para dentro? Ele não consegue trabalhar. E começa a ser o chato da história. Né? Porque ele fica lá todo constrangido, todo... E, acontece muito. Não é assim, que de vez em quando, eventualmente, acontece muito. Então, começou a contratar, essa fase de contratação, aquela primeira que eu falei, demora um tempinho. Nesse tempo, que seja um mês, 2 meses, sei lá quanto, mas nesse tempo, prepara a estrutura, alguém vai entrar. Né? Seja um, seja outro, vai entrar. Então, preparação da estrutura. O outro ponto importante, comunicação para o restante da equipe. O funcionário chega, primeiro dia de trabalho, um olha para a cara do outro, quem que é essa pessoa? O que está fazendo aqui? Ou então, se já viram o rumor que estava entrevistando, contratando, vai pegar o lugar de alguém. O que esse cara vai fazer? Para que isso? É só comunicar. Por que está contratado, o que vai fazer, é comunicar antes, não é no dia que o cara chega. Estamos contratando, tem uma vaga ali, papapá. Elimina a ansiedade, elimina a expectativa. O cara chega, ele é melhor recebido, porque todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Imagina a pessoa que chega, todo mundo olhando torto, quem é, de onde veio, por que está aqui. Acontece demais. Chato isso, muito chato, horrível. Integração. Integração de novos funcionários. Qualquer porte de empresa, eu vou falar de novo, desde o pequeno empreendedor montando sua primeira equipe, até o gestor de uma grande área de uma organização global, a chance de você cativar o funcionário é na integração. E o que eu vejo na integração na maioria das empresas? Eu vou falar na maioria porque eu não vou me arriscar a dizer em todas, porque eu não conheço todas, mas as que eu conheço, integração é um negócio chato pra caramba, que é um monte de regra e limitações, e faça assim, não faça aquilo, papapá, e raramente é um ato de acolhimento, é um ato de boas-vindas, é uma demonstração de que aquele funcionário é importante e pode ser, e vai ser útil para a empresa, e a empresa está agradecida por ele ter entrado e ter aceitado trabalhar naquela empresa. Porque, em última instância, é isso, né? Quer dizer, você contrata e o cara está aceitando. Mas não, então perde-se essa chance. E eu falo, tem várias maneiras de fazer isso. Eu praticava uma quando eu trabalhava no banco, que qualquer funcionário que entrava, a gente fazia um café da manhã de recepção. E
Café da manhã era café, de fato, uma garrafa de café, uma garrafa térmica de café, suco de caixinha, pão de queijo e uns docinhos lá, e às vezes nem o docinho, só o pão de queijo. E aí, na hora que a pessoa chegava, estava todo mundo lá esperando ele para tomar o café da manhã com ele. Se alguém quisesse falar, eu deixava falar e até incentivava isso. Por que era importante a pessoa, o colega novo estar entrando lá, e o que ele podia esperar daquela equipe, daquela organização e tal. O cara virava fã no primeiro dia. Era aquele comprometimento, engajamento que custa o preço de pão de queijo e suco de caixinha, nada mais. Certo? Então, a integração precisa ser feita, aquelas recomendações todas, e dress code, e uso de crachá, uso de telefone, uso de equipamento da empresa, notebook, celular, precisa. Não estou falando que não faz isso. Não pode ser só isso. Não pode ser uma esculhambação de regra no primeiro dia, que aí o funcionário chega e fala, nossa senhora, né, eu tenho que me policiar aqui, porque o negócio é pesado. E na maioria das empresas é assim que funciona. Eu até tenho um artigo que eu escrevi que fala assim, que integração de novos funcionários é tão importante, o título é integração de novos funcionários é tão importante que devia ser feito pelo CEO. E toda vez que eu falo isso, o CEO fala, não tenho tempo. Não estou. Eu falo, deveria ser, eu não estou querendo que seja. Mas quem fizer, faça como se fosse o CEO da empresa dando boas-vindas. Ok, vamos lá. O que eu acho muito importante nessa entrada do funcionário? Vamos lá, vamos saber que ele tem lá um período de experiência. Seja por determinação legal lá, e seja porque a gente quer saber mesmo se tudo aquilo, aquela triagem que nós fizemos, aquelas entrevistas e tudo mais, deu certo ou não. Defina um mentor para esse funcionário nesses primeiros meses, sei lá. O legal é 90 dias, mas não sei se é 90 dias para todo mundo e tal. Mas, se a pessoa entrou e ela vai ter que ter um desempenho elevado, um desempenho superior, um desempenho extraordinário, como a gente está propondo aqui, alguém tem que ensinar e mostrar o caminho das pedras nesses primeiros dias, primeiro mês de empresa. Defina quem é essa pessoa. Não precisa ser o gestor direto, obviamente, mas alguém que tenha essa predisposição, conhecimento da empresa e mostre tudo que é possível, tudo que dá para fazer. E aí o funcionário vai se sentir muito mais valorizado, muito mais seguro e vai começar a entregar muito mais rápido. O que é o normal? Eu vou sempre falar o contraponto, infelizmente, tem que dar o exemplo. O normal é o cara ficar perdido lá. Dá um monte de tarefa para ele fazer, que ele não sabe fazer, vai ter que se virar sozinho, aprender, perguntando para um, perguntando para outro, mais ou menos naquela situação que eu falei da falta de estrutura física para ele trabalhar. Então, defina o mentor, quem vai ser o cara que vai ajudar essa pessoa a dar os primeiros passos e dar aquela deslanchada. Defina isso. Muito bem, acabamos com isso a fase 2, início do trabalho. Vamos partir para a fase de trabalho efetivo e produção. Qualquer equipe, qualquer funcionário tem que ter clareza de objetivos e metas. Então, quais são as metas da empresa? Quais são as metas dessa área? E quais são as metas de cada um dos funcionários ou de cada equipe? Né? Esse desdobramento de metas. Porque a gente cobra desempenho e tem desempenho relativo a quê? Desempenho tem que estar comparado com alguma coisa. Na maioria das vezes é com a meta. E tem muita empresa que não dá meta para o funcionário. E fala que o cara, não, ele é lento, ele é devagar, ele não sei o que lá. Entrega ou não entrega a meta? Se não tiver meta, é difícil. Só que a meta, ela tem que estar dentro de um contexto maior. Né? Assim, se for só uma meta quantitativa, você tem que fazer X tarefas, X peças, X produtos, X atendimentos, é muito robótico isso. Né? Tem que dar, na medida do possível, tem que dar sentido para essa meta. E a meta vai ser muito mais valorizada e aceita pelo funcionário quando essa meta fizer sentido para ele, para a carreira dele, para o desenvolvimento dele. Então, definição de objetivos e metas.
em seguida vem feedbacks constantes. Feedback não é na hora da crise, na hora que alguém fez uma bobagem gigantesca, que deu ruim, o cliente reclamou, enfim. O feedback é toda oportunidade de melhoria ou de reforço que você tiver para falar com o funcionário. Então, na hora que teve a oportunidade, fala com o funcionário. E fala de maneira estruturada, e aí tem um módulo inteiro de feedback aí, se você ver no meu canal do YouTube, tem lá até uma playlist grande sobre feedback, mas o feedback, ele é o principal instrumento do dia a dia de gestão para desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de pessoas. Não perca a oportunidade de dar feedback, tanto feedback de correção, de melhoria, quanto feedback de reforço para aqueles que estão indo muito bem e que continuem motivados, continuem sabendo que o rumo que ele está trilhando é o rumo certo, o rumo ideal. Então, o feedback ele é oportuno ou solicitado. Oportuno é nessa situação que teve um evento e que você aproveita para dar o feedback, e o solicitado é quando o funcionário te pede, porque ele está buscando uma orientação, buscando um rumo, e isso é sempre muito bem-vindo. E cuidado, nesse caso, com aquele cara chato que fica pedindo feedback toda hora, conversa com ele e dê até um feedback sobre isso, aproveita. Outro ponto importante na fase de trabalho e produção é ajustes e realinhamento de metas. Às vezes, a meta deixou de fazer sentido ou para baixo ou para cima. Num caso em que a meta deixa de fazer sentido e fica muito alta, quando dá um problema de mercado, um problema político, qualquer coisa que aconteceu, ou então interno na própria empresa, e a meta descola da realidade totalmente, tem que ser revisto, realinhado, porque senão desmotiva todo mundo. O pessoal sabe que é uma meta inatingível, e aí fica uma meta irreal. E ninguém vai atrás de uma meta irreal. A outra situação, o inverso disso, é quando a meta é subdimensionada e a empresa tem um crescimento muito maior do que aquele previsto, aquele imaginado, e a meta vira muito fácil, fica muito fácil. Então, já tive situações dessa, que o funcionário batia no peito, não, estou batendo 120% da meta, ou melhor, 220%, né? Fazia mais do que o dobro da meta, e eu tive que chamar para conversar. Falei, você sabe que isso não é real, a gente não tinha liberdade de mexer naquela meta, mas você sabe que isso não é real, então não fique se vangloriando disso, porque é injusto, né? E ninguém é super-homem, ninguém está fazendo isso, esse absurdo de produção, porque está se sobressaindo de fato. Simplesmente o mercado deu uma virada e a meta não foi mexida. Uma virada para cima. Então, ajustes e realinhamento de metas tem que ser feito sempre que for preciso. Né? E o alinhamento de expectativas pessoais, tanto de funcionário quanto do gestor. Estamos indo na mesma direção? Você está atendendo a minha expectativa? Esse é um tipo de feedback, mas é só para as expectativas profissionais e de progressão de carreira. Então, o feedback geral lá é para qualquer tipo de evento que possa ser discutido em dois e melhorado, mas esse alinhamento de expectativa é um feedback específico. Estamos alinhados, estamos caminhando para a mesma direção, isso continua fazendo sentido para o gestor, para a empresa e para o funcionário? Beleza, então continua. Certo? Então, essa fase de trabalho e produção não tem fim, né? Não é fazer uma vez e acabou. Aí chega na quarta fase, que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, geralmente, ela é usada para cumprir uma formalidade de RH, de gestão de pessoas da empresa, tal, mas eu acho muito importante, desde que ela seja feita sem surpresa. Imagina assim, o gestor fica, sei lá, o ano inteiro, vamos falar de avaliação de desempenho anual, tem empresa que é anual, tem empresa que é semestral. Ele fica o ano inteiro sem falar com o funcionário, né, sobre desempenho, sobre meta, sobre carreira e tal, e deixa para falar nesse dia.
Nesse dia vira um compromisso, ele tem que cumprir um compromisso, porque é formalizado, tem que entrar no sistema e tal. E aí, cria uma expectativa no funcionário, o cara tem 10 para fazer no dia, ele bate um papinho ali rapidinho, cumpre a expectativa e vai embora. O que tem que ser na gestão do desempenho para resultado extraordinário? A avaliação de desempenho tem que ser a revisão dos feedbacks dados naquele período, no semestre ou no ano. Não vai ter surpresa. Você minimamente formalizado os feedbacks lá, anotado uma caderneta que seja lá de uso pessoal. Na hora que chega lá, nós conversamos sobre isso, aconteceu isso, evoluiu, você não evoluiu, fizemos. Fechou. Não tem mistério, não tem surpresa, não tem ansiedade, sabe? A pessoa sabe que aquele momento é o momento de fechar uma série de conversas produtivas e úteis para a carreira que tem que empacotar para entregar para alguém para frente. Né? Então, a avaliação de desempenho é importante porque ela finaliza um processo de desenvolvimento, né? E finaliza para recomeçar, né? Ela finaliza naquele período. Nesse momento, o que é importante de novo? Fazer ajuste e realinhamento de metas e expectativas, né? Ou é a hora de subir a régua, é a hora de descer a régua, é para onde você quer ir, qual que é a tua expectativa de carreira, em que eu posso contribuir como gestor, o que eu conto com você, o que você precisa melhorar. Conversa séria, conversa de gente grande. Se for fazer avaliação de desempenho para cumprir formalidade de RH, vai ser muito improdutivo para você e muito frustrante para os seus funcionários. Muito frustrante para os seus funcionários. Ok, fechamos a meta, avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho, com todo esse contexto que até a avaliação de desempenho que eu falei até agora, você chega em duas possibilidades. O plano de desenvolvimento, que é a fase 5, ou o plano de reconhecimento, que é a fase 6. E não é um ou outro, na verdade, né? O plano de desenvolvimento, ele serve, obviamente, para melhorar a capacitação daqueles que estão precisando, porque estão com baixa performance, por exemplo, tem que melhorar a performance, e ele serve também para melhorar, para capacitar pessoas que vão galgar o cargo superior. Então, chegou um cara que chegou no limite dele ali, ele tem que subir, tem capacidade para subir, mas ele precisa se capacitar melhor. Então, nessa hora, combinar o que tem que ser feito. O plano de desenvolvimento aqui que eu especifico é capacitação técnica, que pode ser na própria empresa, nem sempre o cara precisa sair, mas ele vai ter que fazer um job rotation, né, uma rotação de funções lá, ou ele vai ter que se dedicar mais para outra área, para aprender alguma coisa específica. Enfim, é o famoso on the job, ele vai aprender um trabalho novo dentro da própria empresa, uma capacidade nova, uma capacitação nova dentro da própria empresa, ou externo. Vai ter que fazer um curso, vai ter que procurar auxílio externo. E capacitação comportamental, que também pode ser uma mentoria interna. Eu sempre recomendo isso, acho muito legal quando tem pessoas que servem de modelo de fato e que têm essa habilidade de ajudar, de contribuir para que as pessoas melhorem suas capacitações, eu sempre recomendo uma mentoria interna. Ou então os programas de desenvolvimento de pessoas, que tem inúmeros, né, no mercado, inclusive a Fórum Winners faz isso também, mas muito pontual, muito específico. E no plano de desenvolvimento, tem que se combinar um feedback periódico. Então, assim, é diferente do que eu falei do feedback oportuno. Agora, o periódico vamos conversar de 15 em 15 dias para esse desenvolvimento. Por exemplo, pode ser toda semana, pode ser uma vez por mês, enfim. Mas é um feedback combinado, planejado, agendado, que vai ter aquele... O cara está fazendo mentoria com um terceiro lá. 15 em 15 dias ele vai passar aqui e nós vamos conversar sobre o desenvolvimento, sobre o que está acontecendo. E, por último,
vem o plano de reconhecimento. No plano de reconhecimento, nós temos aqui premiações de baixo custo. Premiações de baixo custo, eu falo assim, que é muito baixo custo, né? Que pode ser o famoso day off, dá um dia de folga para o funcionário. O funcionário está indo bem, está merecendo, está se dedicando, está entregando acima da média, enfim, está se destacando de fato, dá uma premiação para ele, e pode ser um jantar com o cônjuge lá, seja o casal, qualquer um dos dois que trabalha na empresa, pode ser um presente para o filho, não tem nada que deixa mais feliz os pais do que dar um presente para o filho. Sabe? Então, são coisas que custam muito barato, e é fácil de fazer. E até, quando é para a equipe, por exemplo, tal, chama lá o café da manhã, chama um happy hour lá, que aí pode ter, no fim do expediente, se for o caso, dependendo da empresa, pode uma cervejinha e tal, custa muito barato, né? Mas é um reconhecimento. Então, faça isso, tenha essa rotina. E vamos subindo nos reconhecimentos. Bônus e benefícios adicionais. Um funcionário que se destaca e que você consegue flexibilizar por causa de política ou recurso, dá uma bonificação. Benefícios adicionais, eu dou exemplo, por exemplo, tem empresa que paga o curso de não sei o quê, que o cara queria lá. Às vezes é um curso, uma graduação, uma faculdade e tal, mas às vezes é um curso técnico, sei lá, um curso que ele queria, tal, a empresa paga, né? Ainda está barato em relação à produtividade que esse cara pode dar. Mas eu sei que depende de política corporativa, depende de ter o recurso ou não, mas não pode ser assim, eu não vou dar, porque senão eu vou dar para todo mundo. Se tem condição de dar, e as pessoas merecerem de fato, vale a pena. Investe, é investimento. O outro, indicações internas, ou seja, promoções que saiam da sua aba. Indica, recomende seus funcionários, é mais do que indicar. Recomende seus funcionários para outras áreas e libere, né? Desapegue. É um benefício para eles e é uma forma de reconhecimento muito boa. Promoções e aumentos salariais. Aí é aquele negócio, o cara está indo bem e está evoluindo, tem um plano de carreira dentro da empresa, ainda que seja uma empresa pequena, iniciando atividades, iniciando suas equipes, comece a pensar nisso, tem que as pessoas vão subir, vão progredir, e se não for na sua empresa, vai ser em outra. Então, havendo essa possibilidade, faça isso. Por último, premiações de alto impacto. Essa premiação de alto impacto é o oposto da premiação de baixo custo. Eu vou dar uma viagem de navio para o casal, para quem trabalha comigo e o cônjuge. Por quê? Porque os caras arrebentaram. Mas isso aí é injusto. Não é injusto. Reconhecer mérito não é injusto. É injusto fazer porque foi com a cara, e é injusto, mas se tem o mérito, ou se o jogo foi combinado, ou se mesmo se não foi combinado, na hora lá você achou que merecia, dê. Para a equipe, eu estava vendo outro dia um vídeo do Érico Rocha, eu não lembro quem é a pessoa que eu estava entrevistando, e o cara, um rapaz jovem ainda, empreendedor, que começou a dar muito certo, ele estava levando a equipe dele inteira para Fernando de Noronha. A empresa inteira. É uma empresa pequena, sei lá, 20 pessoas, sei lá, não sei quantas pessoas eram. Mas estava levando todo mundo para Fernando de Noronha. Quer dizer, o cara está pondo a mão no bolso e dando uma premiação de alto impacto. Imagina o nível de comprometimento, de satisfação e de energia que gera um negócio desse. Certo? Mas vira obrigação. Não vira obrigação. Está todo mundo entendendo o que foi, desde que as coisas sejam transparentes, a comunicação seja bem feita.